Olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é Wellington Rodrigues, eu sou do CEFA, Centro Espírita Francisco de Assis. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre uma das parábolas de Jesus, que é a parábola dos dois filhos, também conhecida como filho pródigo. Ela está contida em Lucas, capítulo 11, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Mas antes de fazer o estudo, nós vamos fazer uma leitura introdutória, depois uma prece, para a gente começar a se harmonizar para o estudo da noite. E essa mensagem que eu vou ler é a mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, 35, e o tema dela é semeadura. Mas tendo sido semeado, cresce. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo. Que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal nos mecanismos de circunstâncias. Porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo nas escalas ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra como as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira. A existência deles constitui o largo ciclo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, para que cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto a nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então vamos fazer uma prece. Deus Pai, amado Jesus, nos colocamos aqui para que a tua intuição, luz e direcionamento nos acolha e nos acompanhe. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Solicitamos o teu ensinamento e intuição, para que juntos entendamos a mensagem do estudo da noite. Agradecemos a Ti. Muito obrigada. Que assim seja. Então, gente, vamos ler agora essa mensagem contida na Bíblia. Por quê? Para facilitar o entendimento da parábola. Porque se eu começar a falar diretamente da parábola, pode ser que vocês não entendam. Então, eu vou ler a parábola, que está, como eu disse, em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E disse ao filho. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calça os pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa e ouviu músicas e danças, chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, gente, isso aqui é a parábola, né, da Bíblia. E o que acontece agora? O estudo baseado nessa parábola, ele está contido nas parábolas terapêuticas, que é um conjunto de livros, de 3 livros, do Alírio Cirqueira Filho. E esse estudo foi baseado nisso, né? E o conteúdo histórico, o contexto histórico que eu vou passar aqui foi do Haroldo, né? Algumas palestras que eu vi do Haroldo, que ele traz esse conteúdo histórico daquele povo daquela época. Então, para a gente poder entender essa parábola, a gente vai ter que fazer um retrocesso. A gente vai ter que voltar a mais ou menos 2000 anos atrás. Por quê? Para a gente poder pegar a essência de toda essa parábola, o conteúdo dela, a importância que ela tem para a gente hoje, nos dias atuais, nós vamos ter que nos fazer uma regressão a 2000 anos atrás, mais ou menos. Por quê? Primeiro fato, nós temos que nos perguntar como um morador daquela época e daquela religião, sentado, ouvindo essa parábola de Jesus, entendeu o conteúdo de tudo isso que foi passado, porque essa mensagem foi dita há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás, né? Então, assim, nós temos que ter essa noção. Então, é necessário que a gente faça isso. Se perguntar como o morador daquela época via tudo isso. Por quê? Porque como é que acontecia? Naquela época, os pais viviam... Perdão, vamos lá. Deixa eu fazer de forma mais clara. Existe uma aldeia. E dentro dessa aldeia existem várias famílias. E nessas famílias, a maior autoridade dentro de cada família é o pai. É uma sociedade patriarcal, né? E na lei de sucessão, o pai, em seguida o filho mais velho. Então, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal e nós estamos falando de um filho mais novo, que seria o último da linhagem, né, de autoridade, na hierarquia. Ele abordando o pai para falar com o pai que quer a sua metade da herança. Sua metade não, a sua parte da herança, né? Então, quando ele chega a isso, a primeira coisa que acontece é o seguinte: ele quebra todas as regras. Ele quebra a regra do pai, ele quebra a regra da sociedade, ele quebra a regra do irmão mais velho, né? Porque existe aquilo ali. Então,
O que ele acabou de fazer? Quando imediatamente ele solicita ao pai a sua parte da herança, ele quebra as tradições. Só por ele ter feito aquilo, só por ele ter feito só isso, ele poderia ser submetido ao castigo do apedrejamento naquela época, né? Ele poderia ser submetido ao castigo do apedrejamento, porque ele não poderia ter feito isso com o pai dele. Ele não poderia simplesmente chegar ao pai dele e pedir a parte dele da herança. E naquela época, ele solicitar essa parte da herança é um motivo de constrangimento tão grande, é um motivo até de vergonha para a família, porque aquele filho mais novo quebrou, no caso, digamos assim, duas hierarquias, a do filho mais velho, do irmão dele, e do pai. E quando essa hierarquia é quebrada, no caso desse filho mais novo, ele teria que pegar o dinheiro, foi o que ele fez, né? Ele pegou o dinheiro, vendeu a terra e ir para longe, mas tinha que fazer isso rápido, porque então quando iria acontecer isso, né? Então ele simplesmente pega e faz. E quando acontece isso, logo em seguida, o que acontece? Ele gasta o dinheiro todo, passa e uma fome assola aquela aldeia. E o que acontece? Esse filho vendeu tudo, não tem mais nenhum centavo no bolso, ele se vê obrigado a pedir dinheiro, a pedir emprego. Ele se vê obrigado a pedir emprego. E o único emprego que a gente vê lá que um dos cidadãos, né, daquela região dá para ele é o de cuidar de porcos. Só que tem mais um conteúdo histórico para a gente colocar. Tem um conteúdo histórico para a gente colocar aqui. Naquela época, cuidar de porcos era humilhante. Por que era humilhante? Porque os animais, eles eram considerados impuros. Então, assim, esse jovem, ele começa a passar muita privação. E a maior delas, naquele momento, era a fome. Ele estava passando fome, porque ele não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para comer, não tinha nada. E então ele começou a comer a comida que os porcos comiam. Alfarrobeira, uma erva, tipo uma vagem, né? Então ele começou a comer aquilo ali. Era uma vagem que, como eles estavam passando muita fome, era tipo uma vagem amarga. A doce os humanos comiam porque tinha até uma proteína, dava sustância, né? Sustentava eles. E essa vagem que dava aos porcos, elas, além de ser muito amarga, elas não saciavam. Então ele, por mais que comesse, ele não saciava a fome dele. E o que ele fez? Em uma das suas reflexões, quando ele se viu naquilo ali, ele pensou, meu Deus, e agora? Então aí é o processo de expiação desse jovem. É quando esse jovem começa a entender que, por causa da sua atitude, ele definiu o seu próprio caminho e ele se colocou no processo expiatório, né? Então ele chega à seguinte conclusão: eu estou caído, agora eu tenho que me levantar. Eu tenho que ir até o meu pai. Por quê? Os servos do meu pai têm pão, têm carne, têm lugar para dormir. E eu estou aqui nessa situação completamente constrangedora e humilhante. Eu não tenho comida, eu não tenho o que beber, e eu não tenho nem sequer lugar para dormir, eu não tenho nada. Então aí surge nele esse despertar da consciência. Ele se desperta porque ele se vê. Ele toma consciência dos seus erros. Ele toma ciência de que, por causa das suas faltas, ele está no lugar onde ele não precisava estar. Por causa dos seus erros, ele definiu seu próprio destino, o sofrimento. Então, quando ele começa a passar por esse processo, ele começa a chegar à seguinte conclusão: que ele pretendia chegar ao pai dele, solicitar humildemente o perdão desse pai, mas não mais como filho, porque ele não se considera mais filho. De tanto erro, ele caiu em si com tanta verdade, a verdade caiu em si, ele caiu em si com tanta verdade, que ele não se considera mais como filho. Ele quer apenas o perdão desse pai, ele quer a aceitação do patriarca, pois ele reconhece que ele é um filho pecador. Porém, ele está arrependido.
Então, ele quer isso de verdade. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a ir em busca disso. Só que para esse jovem, não é só simplesmente pedir perdão ao pai. Porque ele tem 3 questões para resolver. A primeira delas é com o pai dele, que ele simplesmente humilhou o pai dele para toda a aldeia. Ele não humilhou o pai dele de portas fechadas, uma discussão dentro de uma casa. Não! Ele fez isso para toda uma aldeia, porque ele quebrou a hierarquia paterna, que é a maior autoridade, patriarca, ele é a maior autoridade dentro do lar dele. Ele quebrou essa hierarquia. Ele quebrou com as regras dessa aldeia, que ele foi lá, desobedeceu o pai, quebrou as regras. E com o irmão mais velho. Por quê? Subtende que o que ele fez é a seguinte coisa. Ele disse para o irmão mais velho: eu não desejo a sua companhia e eu não quero fazer parte dessa família depois que o nosso pai virar a falecer. Então ele quebrou o elo dessa família. E quando que ele quebra o elo dessa família, depois que ele passa por tudo isso, ele caiu em si de todos os problemas que ele tinha que resolver. Mas, gente, para a gente entender como representa essa autoridade paterna na Síria, na Índia, na Palestina, toda aquela religião ali, como que é importante isso, o que acontece? O Haroldo, ele relata em uma de suas palestras algo muito singular. Os altos executivos dessas regiões que eu disse, da Síria, da Índia, antes deles fecharem um negócio, eles vão fechar um negócio. Quando eles vão fechar um negócio comercial, eles pegam e vão até as aldeias, né, onde moram seus pais. Eu até coloco assim de uma forma muito bacana, a gente imaginar, né, um helicóptero descendo, ou um jatinho, o que quer que seja, eu acho que é helicóptero, em uma aldeia, e aquele executivo todo, né, de terno e gravata, tal, chegando para um pai humilde e falando: pai, preciso da sua bênção para eu poder fechar o negócio. Eu preciso que você me abençoe. Então, assim, se hoje, atualmente, é necessário que isso aconteça para que esse filho para o filho fechar um negócio, ele precisa da bênção desse pai, imagina quantos anos atrás, né? Então, a figura paterna é uma representação perfeita do respeito dentro da família. Nessa sociedade aqui, onde os pais eram respeitados, o filho mais novo surgir com a solicitação da divisão da herança e solicitar a parte dele, ele quebrou a maior autoridade que seria. Então, essa primeira parte, esse fato, eu disse esse fato, para a gente começar a entender como é que é sério quando esse filho mais novo começa o processo dele de buscar o perdão desse pai. E eu tenho outro fato histórico para comentar também, que é tão necessário, que é o seguinte: nessas aldeias, quanto maior a idade do ancião, né, mais devagar esse ancião anda. Por quê? É humilhante quando o ancião corre, quando ele simplesmente corre. Não pode. Eles andam devagar, tanto as mulheres quanto os homens, né? Tanto um quanto o outro, eles andam devagar. Eles não correm, eles simplesmente andam. Os mais novos que correm, eles não, né? Então, vamos voltar à parábola. Quando este filho, né, começa em busca do perdão de seu pai, quando ele começa a trajetória de caminhada em busca de seu pai, antes dele ver o pai o vê, né? E neste exato momento, esse pai sai correndo em busca desse filho. Ele corre pela aldeia inteira. Antes do filho chegar na aldeia, ele já vai correndo atrás do filho e vai lá e beija o filho repetidas vezes no rosto. E eu tenho mais um conteúdo histórico a colocar. O que acontece? Naquela época, quando existia um desentendimento entre dois homens, normalmente era entre dois homens, né? Entre dois homens.
o que acontecia? Esses dois homens escolhiam um intermediador, né, de confiança de ambos, para que esse intercedesse nessa reconciliação. Então, quando esse impasse, vamos colocar assim, chegava em um consenso, a reconciliação deles era selada com um beijo na face. Então, um dava um beijo na face do outro, selando que todas as diferenças, ou até mesmo só aquela diferença, estava sido resolvida. Vamos lá, né? Então, quando esse pai corre pela aldeia, toda pela aldeia, antes do seu filho vê-lo, avistá-lo, ele já avista o filho e corre, ele está dizendo para esse filho, eu te perdoo, né? E quando ele beija a face desse filho repetidas vezes, ele está dizendo também para a aldeia, olha, eu estou perdoando meu filho e eu estou dizendo que ele não tem débito nenhum com mais ninguém, nem comigo e nem perante a aldeia. Se o pai teve a capacidade de mais uma vez se humilhar para com esse filho, que foi correr e beijar a face dele, o que a aldeia poderia fazer? Nada. Então, o filho resolveu uma questão e o pai ajuda ele a resolver a outra. E na hora que existe o reencontro, esse filho direciona para o pai e diz, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Né? E aí, o que acontece? Esse pai, depressa, vai lá, traga roupas para o meu filho, traga o anel, traga o calçado para ele. Ah, e tem uma observação, perdão. O que acontece? Quando, no caso, aconteceu o desentendimento entre o pai e esse filho mais novo, quando o filho mais novo foi lá e pediu a metade da herança, o filho, de preferência o mais velho, deveria interceder entre o pai e o filho mais novo. Ele deveria fazer a reconciliação de ambos, não permitir que o filho mais novo saísse de casa, né? E isso não aconteceu. A gente pode perceber na parábola que isso não aconteceu. Ele simplesmente deixou que tudo isso acontecesse e foi viver a vida dele, né? Então, o que Jesus quer nos passar com isso, né? A parte mais bonita, digamos assim. Jesus quer dizer o seguinte pra gente, que por mais que a gente se afaste do amor de Deus, por mais que a gente se revolte, por mais que a gente ande por caminhos tortos, por mais que a gente se afaste, Deus, ele sempre vai estar de braços abertos, ansioso pela nossa volta, louco para nos abraçar e nos beijar repetidas vezes, repetidas vezes. Então, o que a gente pode entender por isso? A gente pode entender que, nesse caso, quando esse pai avista o seu filho, que ele perdoa o seu filho, que ele abraça seu filho, que ele beija seu filho, a gente pode entender, trazendo para o entendimento à luz da doutrina espírita, que a atitude desse pai é que, quando eles chamam servos, Jesus quer dizer que os servos são as leis divinas, que estão sempre trabalhando para a nossa evolução espiritual e moral. Sempre trabalhando para o nosso melhoramento e aprimoramento. A gente tem a lei de justiça, a base, no caso, né, de todas essas leis, elas são baseadas na lei de justiça, amor e caridade. Então, as demais leis que a gente pode observar aqui é a lei de misericórdia, né? Então, assim, a lei de misericórdia. Por que a lei de misericórdia? Por que eu estou falando agora de misericórdia? Porque foi isso que esse pai teve para com esse filho. Misericórdia. Ele teve misericórdia porque ele viu que o filho errou, mas ele olhou para esse filho e ele restitui esse filho como filho. Ele coloca esse filho calçado, com um anel e com novas vestes. Essas vestes aqui, só para deixar bem claro para a gente,
é a reencarnação. Essa nova veste que este pai pede para os servos pegarem é a reencarnação. É a oportunidade maravilhosa que Deus nos concede. A oportunidade da gente corrigir e reparar. É a oportunidade da gente se aprimorar. A oportunidade da gente corrigir o mal feito, né? A gente tirar do mal feito e tentar fazer o bem feito. Por isso que é maravilhoso. E a exemplificação, as roupas, são roupas de festa que esse pai pede para esse filho. O anel é para que todos na aldeia, quando olhar para aquele filho, ver que ele foi restaurado como filho. Como? Com o anel da família. E o calçado significa que ele é filho. Por quê? Só quem andava descalço naquela época eram os servos. Então, tudo foi restaurado. Seladas as pazes com o pai, tudo certo. O pai perdoou o filho, então o filho resolveu a situação dele com o pai. Só que no momento em que aquele pai amorosamente beija esse filho repetidas vezes no rosto, ele diz para a aldeia: olha, vocês também não precisam mais apedrejar meu filho, porque já está tudo resolvido. O maior humilhado aqui sou eu, então eu já resolvi o problema com meu filho. Então o pai já resolveu para o filho o problema com a aldeia. Nós agora temos que entender que existe o filho mais velho, né? Porque o que acontece? Aí esse pai foi lá, solicitou, e esse pai pediu para matar um bezerro cevado, né? Um bezerro gordo. E o bezerro gordo naquela época não tinha geladeira. Então o que ia acontecer? Era a aldeia inteira chamada para poder celebrar. Aquele pai já tinha sido humilhado não sei quantas vezes perante aquela aldeia. Até mesmo para ele ficar bem na finta com a aldeia, o que ele fez? Vamos chamar a aldeia toda para fazer uma festa, gente. Meu filho voltou. Eu quero comemorar, eu quero celebrar. Então chamou a aldeia toda. E todo mundo começou a dançar, todo mundo começou a beber, todo mundo começou a festejar. Aí é a hora que volta o filho mais velho. Na parábola é relatado por Jesus que ele estava trabalhando no campo. Né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente a representação desse campo. O que significa esse campo? Então, tem mais uma simbologia, tem mais um fato dessa cultura que tem que ser apresentado. O que é? Quando acontecia uma celebração naquela época, acontecia da seguinte forma: o filho mais velho, ele era quem ficava ao lado de seu pai para poder receber os convidados. O filho mais velho tinha que vestir boas vestes, tinha que colocar o anel da família e a sua roupa de festa para poder celebrar junto com o seu pai. Mais essa observação. Então, nesse caso, isso não aconteceu. Por quê? Esse filho mais velho, quando ele chega nesse local, quando ele chega na casa dele, que ele vê toda aquela festa acontecendo, o que ele faz? Ele pergunta ele não entra na casa para começo de conversa. Era o que ele deveria fazer. Ele deveria entrar na casa. Ele não entra. Ele pergunta a uns servos: o que está acontecendo? Uai, como assim? Eu saí para trabalhar, quando volto, uma festa dessa. O que o servo diz? Olha, seu pai está dando uma festa porque o seu irmão mais novo voltou. Ele: como assim o irmão mais novo voltou? Seu pai está celebrando a volta do seu irmão. E aí o que acontece? O pai chama o filho, né? Ele: não vou. E o pai sai da casa para poder chamar o filho, que o filho não entra na casa. E o que o filho faz? Vamos voltar, só para a gente lembrar o filho mais velho. Olha, quando o pai chega para interpelar ele: o que está acontecendo? Vamos comemorar, seu irmão chegou. Aí ele fala: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, mata as novilho gordo para ele. E o que o pai fala? Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Agora vamos comemorar e nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Né? Este pai, completamente amoroso, ainda quer dizer para esse irmão mais velho, para com isso, meu filho, vamos celebrar. Mas esse filho completamente egoísta, ele vai e mostra a verdadeira face dele. Por quê? Porque tudo que ele fez para esse pai foi sempre uma fachada, né? Então agora a gente vai olhar essa parábola com a luz da doutrina espírita. Essa parábola, ela primeiramente, a gente vai se fixar nesses 3 símbolos que são muito fortes nessa parábola, que é primeiro o pai, depois o filho mais velho e o filho mais novo. Esse pai aqui, ele representa Deus. E o filho mais velho e o filho mais novo representa toda a humanidade, nos representa. Nos representa revelando a nossa natureza moral de espíritos que aqui estamos durante encarnados. Então, quando esse pai, amorosamente, divide os bens, mais uma informação histórica dessa época é que é o seguinte, para a gente entender como é que é o amor desse pai, que no caso representado aqui sendo Deus. Aliás, esse pai, que na realidade Jesus queria falar como Deus. Quando uma divisão de bens acontecia naquela época, acontecia da seguinte forma: o pai dividia os bens, mas o filho mais velho, ele tinha direito a 2 partes da herança. Ou seja, todo o terreno desse pai, ele era dividido em 3 partes. O filho mais velho ficava com 2 partes e os demais ficavam com uma parte. Então, ou seja, esse filho mais velho ficava com tudo, com maior parte, né, digamos assim. Só que não, né? Aqui a gente vê que não foi bem assim. Então, assim, esse ato de conceder, de dividir, o que Jesus quer mostrar pra gente quando ele fala que foi dividido a metade, né? Isso mesmo, a parte que lhe cabe na herança. É assim que Deus nos distribui o amor e as virtudes. Deus, ele derrama sobre todos nós, por igual, o amor dele. E esse amor a gente percebe da forma como a gente quer. Porque Deus nos ama por igual, Deus nos cuida por igual e Deus nos protege por igual. A nossa forma de entender e aceitar esse amor é que é diferente. Porque como somos metade irmãos mais velhos e metade irmãos mais novos, a gente entende isso. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos egoístas, porque a gente não entende a diferença do outro. Então, o que aconteceu? Quando esse pai divide, ele quis dizer isso, que ele dividiu para os filhos, assim como Deus dividiu não só o seu amor, como suas virtudes. E por causa desse orgulho nosso, a gente entende esse orgulho de forma diferente. Então eu quero ler aqui a pergunta que está contida no livro dos Espíritos, a 115, que é o seguinte: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deles deu determinada missão com o fim de esclarecê-los, de os fazer enxergar progressivamente a perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E nessa perfeição é que eles encontram a pura eternidade da felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. Uns aceitam submissos, outros murmurando, outros só suportam lamentando e murmurando. Pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí tem a 115A, que é uma pergunta,
e que a citação dos Espíritos é a seguinte, que nós somos comparados como criança. Eu não vou ler, porque senão vai delongar mais. Mas a essência dessa pergunta é que, para exemplificar o amor desse Pai, que é o amor de Deus para conosco. Porque nós somos iguais. A nossa opção de evolução, a cada vida que faz o diferente. Porque hoje nós temos acesso ao nosso livre-arbítrio e fazemos com ele o que bem necessário seja para a nossa vida atual. Não é assim? E Alírio também, ele coloca a pergunta 614, que diz assim: o que se deve entender por ser lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando se afasta dela. O que podemos pensar? Nessa parábola, Jesus escolhe o filho mais novo com um intuito. Ele simplesmente não escolheu o filho mais novo de forma aleatória. O que Jesus quer dizer para a gente quando ele fala que é o filho mais novo que pede parte da herança? Ele quer representar nesse filho mais novo a nossa imaturidade espiritual. Porque nós, como estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, somos mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Se afastar da nossa seara de trabalho, não querer a nossa obrigação espiritual, não querer as nossas obrigações. Por que esse filho fez isso? Ele não queria trabalhar junto com o pai, ele não queria estar do lado do irmão. Ele simplesmente optou em ir para longe, pegar a herança e ir embora, ter a parte dele embora. Ele não queria ficar na presença e no amor desse pai, e nem na presença do amor desse irmão. E quando nos afastamos das leis e do amor de Deus, e principalmente da lei de amor, justiça e caridade, nos afastamos também assim da graça maior. E é aí onde acontece o nosso sofrimento. Porque a gente acha que é capaz de tudo sozinho, e não é assim que acontece. Nós somos muito mais fortes, somos muito mais perseverantes, temos muito mais força para, digamos, suportar quando nós estamos mais perto da presença de Deus. E podemos ver uma prova desse amor quando o filho mais novo é relatado dentro da casa do pai. Por quê? Quando a gente consegue ver isso? Porque quando esse filho mais novo está dentro da casa desse pai, significa que quando a gente estava no processo, lá nos primórdios da humanidade, quando a gente ainda era mais instinto do que livre-arbítrio, nós estávamos abraçados, acarinhados, e nós estávamos sendo tutelados pela espiritualidade maior. Por quê? Porque lá nós precisávamos disso, porque nós éramos simplesmente instinto. E na medida que nós fomos buscando, que fomos evoluindo, o livre-arbítrio nos foi mais facilitado, a espiritualidade continua assistindo, nos protegendo e nos cuidando da mesma forma. A única diferença é que nós hoje somos respeitados porque a gente tem as nossas escolhas através do livre-arbítrio. Então, como esse livre-arbítrio é respeitado até certa parte, as nossas escolhas são são respeitadas. Por enquanto, está muito bem claro, né? Então, vamos seguir à frente. O sofrimento, no caso desse moço, né, é por causa das suas ações egoístas. Ele quis viver sozinho, ele quis viver a vida dele, não quero mais isso. Então, quando ele parte para buscar ajuda desse pai, auxílio desse pai, ele começa a dizer o seguinte: eu quero um novo ciclo para a minha vida. E aí é onde se inicia o novo ciclo. Aí é onde o novo ciclo começa. E essa herança simboliza os recursos que nós temos. Tudo que nos é doado, tudo que nos é oferecido para a nossa reencarnação. Quando passamos a ter acesso ao nosso livre-arbítrio, quando passamos a ter acesso a tudo isso, quando Jesus relata lá que o menino, o mais novo, gasta tudo, o ato de gastar significa que nós desperdiçamos os recursos que nos é dado por Deus, os recursos que são nos doados para a nossa evolução naquele momento da vida, as nossas questões materiais, porque
vezes a gente se deixa seduzir por isso, né? Por questões materiais, a gente se deixa seduzir por isso. Então, o que que acontece? A cada momento em que a gente prefere experimentar o sofrimento, a gente nos coloca responsável pelo nosso livre-arbítrio. A gente nos coloca em sofrimento. Não é a lei de Deus que quer isso pra gente. A lei de Deus nos quer pelo contrário, nos quer bem, nos quer próximos do amor dele, nos quer amados. Então a gente acaba fazendo isso. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que esse filho foi em busca do que ele queria, dos prazeres mundanos, né? Assim como nós sempre queremos o que é mais fácil, a gente sempre quer hoje o que é mais prazeroso, a gente sempre quer o que é mais passageiro, é o que acaba enaltecendo todos os nossos sentidos, é isso que a gente quer. A gente sempre quer isso, porque o que é mais duradouro é aquilo que é plantado e colhido. Não, a gente quer plantar hoje e colher tudo, mas não é assim. Até uma colheita, até para acontecer a colheita, a semente tem que crescer, tem que dar uma árvore, tem que dar frutos. E esse é o problema. Então foi isso que aconteceu com esse filho. Ele foi lá, ele queria tudo de uma vez, perdeu tudo, representando aí as oportunidades que a espiritualidade nos dá para que a gente consiga aprimorar essa nossa reencarnação, conduzir a nossa encarnação com bons passos, nos aproximando de Deus, nos colocando em busca do aprimoramento espiritual e moral. E às vezes a gente não quer, né? Agora a gente vai ter que falar um pouco do irmão mais velho. Então, esse irmão mais velho, ele tem umas questões, ele tem umas observações. Por quê? Esse irmão mais velho, ele está sempre ao redor da casa do pai. E eu disse lá no começo que ele sempre está no campo, ele está fora da casa. A casa do pai a gente subentendeu que é o centro da vontade de Deus, né? Deus quer todos os seus filhos perto dele, que seria representado pelo centro da vontade de Deus. Deus não nos quer longe, pelo contrário, ele nos quer perto. Só que esse filho mais velho, ele sempre está fora de casa. Ele não quis entrar na casa quando teve a festividade, né? Ele não quis entrar na casa quando teve as festividades. Ele simplesmente optou em não ficar, não entrar. E ele estava no campo. Aqui no campo, a Lírio nos conta que a superficialidade é quando a gente está superficialmente, a gente está literalmente, o termo que ele usa, sem eira nem beira. É quando se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho que a gente pega, tá bom. É isso que estava acontecendo com esse filho mais velho. Então ele não tinha isso, porque ele sempre estava no campo, fora da casa, e ele não quis entrar. E quem que a gente pode exemplificar? Esse filho mais velho, ele representa as pessoas que são muito mais avançadas intelectualmente, são espíritos, né? Pessoas não, perdão. São espíritos intelectualmente mais avançados, intelectualmente. São espíritos mais avançados intelectualmente, mas não moralmente. A Lírio coloca que eles têm as suas pseudos-virtudes. Ele usa o que são as pseudos-virtudes. São pessoas que são aparentemente boas, são pessoas que são aparentemente caridosas e são pessoas que são aparentemente amáveis. Porém, o que distingue eles, né, o que representa eles, são essas pseudos-virtudes, que são pessoas que por fora são verdadeiramente boas, mas na verdade não são. Porque elas procuraram evoluir só um lado, que foi o lado intelectual, o lado moral continua atrasado. Então, aqui nessa parábola, a gente pode entender erroneamente o significado do filho mais velho e o filho mais novo. Porque a gente pode entender a falsa demonstração de maldade do filho mais novo. Porque não é assim que ele é representado, porque ele é o mal da história. E o bom, a falsa demonstração de bondade do filho mais velho.
E equivocadamente, gente, algumas religiões fazem isso. Algumas religiões colocam esse filho mais velho como o servidor da casa do pai. E não é assim. Porque esse filho mais velho são os falsos cristãos. São aqueles que ficam ao redor da casa do pai, mas não entram. São aqueles que sempre dizem, estou na casa de meu pai, mas eu não entro na casa do meu pai. Então, ou seja, está perto de Deus, mas não está dentro da vontade dele. Porque ele fala que, olha, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros não só do amor dele, nós somos herdeiros das virtudes dele. Então, como herdeiros, nós somos detentores disso tudo. Nós somos seres imortais. Então, como fazer isso? Como estar perto do Pai e não querer entrar em sua casa? A ação desse filho mais velho representa o falso cristão, pois embora esteja aparentemente a serviço da vontade de Deus, sempre busca motivos e desculpas para não entrar na casa do Pai. É assim que a gente faz. A dedicação da gente é superficial. Em essência, a gente não promove nada a serviço do Senhor. A gente não faz. Olha, a gente às vezes coloca desculpas, porque a gente está ocupado. A gente não percebe que ainda estamos sendo convidados através do mais belo ensinamento de Jesus. A gente diz que a gente está ocupado, que a gente não tem tempo, que eu não nasci para isso. Para que eu vou fazer isso? Deixa que outro fulano faz. Mas agora eu não posso, agora eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor na unha. Não é assim que a gente faz. Gente, hoje, como já está se aproximando do final, eu queria deixar uma mensagem pra gente. Que é o seguinte, a gente tem que aprender a valorizar a nossa reencarnação. Essa oportunidade que nós estamos tendo agora para nos aprimorar, não só intelectualmente, mas também espiritualmente. Nós temos a oportunidade de trabalharmos na seara do Cristo. Nós temos a oportunidade de servir. A oportunidade. Nós somos convidados por Jesus a servir a Ele. Quando não fazemos isso, quando não nos colocamos dessa forma, quando a gente escolhe o outro lado, a gente acaba só em sofrimento. Então, na condição de seres imortais que somos, a cada reencarnação nos é dada nova oportunidade de aprendizado. Saibamos aproveitá-las. Reflitamos sobre essas questões a partir desse contexto para que Deus e sua falange do bem tenha morado em nossas vidas. Meus amados, agradeço a atenção de cada um. Solicito que vocês se inscrevam no canal, faça acesso às nossas redes sociais, às nossas plataformas sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube. E uma ótima semana e fiquem na paz de Deus. E mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Agora, para a gente encerrar o trabalho da noite, eu vou fazer uma prece. Senhor Deus, amado Pai, detentor de toda sabedoria, misericórdia e luz. Agradeço a Ti, ó Deus, a oportunidade de juntos aqui estarmos para encerrar esses trabalhos da noite, com a sensação, Senhor, de que a Tua mensagem, reproduzida por Jesus, vai fazer morada em nossos corações. Agradecemos a Ti pelos ensinamentos da noite e juntos vamos fazer a diferença. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Caríssimos amigos, muito, muito obrigada. Uma boa noite e a paz de Deus a cada um. Beijo.